Oi, eu sou o Cowboy Taibani, Cowboy Digital, e hoje a gente começa o primeiro episódio de um novo quadro do canal, Batalha de Creepypasta. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela. Atenção, gatilhos na tela. Atenção. Oi, eu sou Morte Morridinha e eu faço gore fofinho. Ele é um artista muito bom que me convidou pra fazer um collab pra esse vídeo, então por favor vão lá seguir ele e comenta, vim pelo Cowboy Taibani. Eu sempre quis fazer isso. Hoje, pra esse especial de Dia dos Namorados, eu quis fazer um vídeo um pouco diferente. Não sei se vocês sabem, mas o maior branquelo da creepypastosfera tem não uma, mas duas namoradas. E você aí sozinho, pô. Mas eu fiquei pensando, quem é a melhor The Killer? Jane ou Nina? Eu sou suspeito pro lado das latinas, óbvio. Mas hoje a gente vai analisar e ver qual delas merece o posto de verdadeira senhora The Killer. Falando em The Killer, aproveita pra ver a minha creepypasta original, Miko The Killer. É muito boa. Mas antes da gente fazer uma disputa justa, precisamos conhecer bem as duas monas. Começando pela Nina. Disclaimer aqui que aparentemente a pessoa que criou a Nina meio que não quer mais discutir sobre esse personagem. Esse texto aqui sobre ela eu encontrei num Wattpad que eu posso estar linkando aí na descrição. Nina Hopkins, idade 11 anos. Pera, ela é uma criança? Já tá desclassificada, foda-se. Pera, eu acho que o Jeff também é menor de idade. Tá, aparentemente o Jeff tem 13 anos, tudo bem. Algumas creeps dizem que ele tem 16, mas 13 parece mais confortável. Enfim, voltando. Nina Hopkins, 11 anos, e seu irmão mais novo Chris, idade 6, foram recentemente transferidos para uma nova escola. Logo, ficou claro que essa garota jovem e impressionável, Nina, se tornou uma grande fã do notório pescotapa Jeff the Killer, lendo a sua história original muitas vezes. Ela se sentia estranhamente atraída por ele, o admirava, e sentia um estranho impulso para churrascar enquanto lia a história. Se pelo menos alguém tivesse visto os sinais, talvez isso pudesse ter sido parado. No primeiro dia de escola, Nina e seu irmão, Chris, encontraram um lugar silencioso no pátio da escola para lanchar, e então foram recebidos por estudantes que foram identificados mais tarde como Cláudia, Michael e Ione. Cláudia era uma bully notável e simplesmente quis marcar território naquela área. O Chris tentou falar dizendo que aquilo era ridículo, que todos estavam tentando apenas lanchar pacificamente juntos. Mas Cláudia não via as coisas dessa forma. Ela viu como um teste à sua autoridade e resolveu agir de forma violenta, atacando o Chris e socando ele. Notando que seu irmãozinho estava em perigo, ela surtou. Ela sacou uma faca que tinha escondido e disse: "Se tocarem nele de novo, eu vou acabar com todos vocês." Ela ameaçou. Mesmo que seu irmão tenha ficado na defensiva, ela sentiu algo forte, uma urgência para acabar com tudo. Depois disso, ela encontrou um bilhete anônimo dentro do seu armário. "Eu sei o que você fez, mas não se preocupa, não vou contar pra ninguém. Você é habilidosa, mas perigosa." Tempo passou e nenhuma polícia foi envolvida no caso. Foi nesse momento que Nina começou a sentir a sua sanidade sendo drenada. Uma noite, quando ela e seu irmãozinho estavam brincando no quintal, Cláudia e sua gangue apareceram buscando vingança. Eles sabiam como Nina amava seu irmãozinho, então, para conseguir a vingança, eles o levaram. Eles o arrancaram de casa e deram uma surra nele. Depois, descartaram ele do carro deles e apenas dirigiram para longe. Quando Nina encontrou seu irmão todo surrado, ela deu um jeito de fazer com que ele chegasse ao hospital. Então, recebeu mais um bilhete anônimo. "Sinto muito pelo seu irmão. Eu espero que ele se recupere logo. Não pense que está sozinha. Eu estou aqui. Serei seu amigo, mas, infelizmente, à distância." Depois de Chris se recuperar dos seus ferimentos, ele foi liberado do hospital. Logo, ele voltaria para a escola com sua irmã Nina. Quando parecia que as coisas estavam voltando ao normal, eles foram surpreendidos pela gangue de Cláudia novamente. Eles não estavam contentes em apenas machucar o Chris. Agora era a vez da Nina. Cláudia e sua gangue a cercaram, batendo e chutando ela. Ela tentou resistir, mas estava sobrecarregada pelo trio. Chris gritava por ajuda, mas ninguém vinha. Em seu desespero, ele começou a atirar coisas nos bullies,
para tentar distraí-los, e conseguiu acertar Cláudia na cabeça com uma pedra. Isso deu a Nina a chance que ela precisava para escapar. Quando se libertou, ela começou a correr, e Cláudia ficou parada por um momento. Ela se virou pro Chris e disse: Eu te pego depois, seu merdinha. Mas primeiro, a gente vai acabar com a sua irmã. E eles saíram correndo atrás da Nina. A Nina não teve muita vantagem na corrida. Eram mais velhos que ela e ela estava cansada. Se não fizesse algo rápido, logo eles a pegariam. Ela encontrou uma casa abandonada logo à frente e foi procurar refúgio. Cláudia vinha vindo logo em seguida com seus 2 capangas atrás. Nina precisava encontrar algo para se defender. Ela encontrou uma barra de metal ali no chão. Deve ter sido deixada durante a construção da casa. Nina correu para a entrada da frente e esperou por eles, escondida no canto. Ela ouviu os passos de Cláudia entrando na casa. Eu tô aqui, sua puta. Não pode se esconder pra sempre. É melhor sair logo. Talvez a gente pegue leve com você. Brincadeira. Eu vou fazer você desejar com que estivesse bom. 3 passos. 2 passos. 1 passo. Cláudia estava se aproximando do canto aonde Nina se escondia. Aparece logo! Foi tudo que ela teve tempo de dizer. Sua frase foi cortada pelo visceral golpe da barra de metal. Nina acertou seu rosto. Cláudia caiu no chão, se retraindo de agonia. Nina subiu em cima dela, batendo no seu rosto com a barra de metal. A cada golpe, ela ficava mais insana. Ela começou a rir enquanto o vermelho espirrava por toda parte. O rosto de Cláudia agora era só uma massa avermelhada. E foi nesse momento que seus 2 capangas, Malcolm e Ione, chegaram, arrebentando a porta da frente. Mas eles ficaram congelados ao ver a terrível cena. Nina apenas olhou para eles e sorriu, dizendo: Quem é o próximo? Aquela noite, depois que Nina voltou para casa, ela decidiu que era hora de um glow-up, para combinar com a sua nova personalidade. Ela estava enjoada de parecer como todos os outros. Ela não era mais normal e não podia estar mais longe disso. A única pessoa com quem ela conseguia se identificar era o Jeff. Ela decidiu que seguiria seus passos e começou procurando por alvejante. Enquanto procurava no armário da cozinha, uma figura apareceu. Seus olhos se arregalaram, desacreditada. Não podia ser, mas era. Jeff estava ali, paradinho na frente dela, sorrindo aquele impossível sorriso arregalado. Ele segurava uma garrafa de alvejante e álcool, enquanto andava lentamente na direção dela. Ele derramou sobre a cabeça dela, que não reclamou. Talvez isso doa um pouquinho, mas você é forte. Ele sussurrou no ouvido dela antes de riscar um fósforo e tacar fogo nela. Nina sentiu o calor da felicidade atravessando seus gritos de agonia, até que desmaiou. Nina acordou no hospital. Ela levou a mão ao rosto e sentiu as bandagens o cobrindo. Levantou da cama e foi procurar um espelho, e começou a desatar as bandagens. Ela ficou animadíssima com a visão que teve. Sua pele estava branca e com aspecto de couro. Seu cabelo, que antes era na altura dos joelhos, agora estava no meio das costas e completamente escuro. Ela não podia estar mais feliz com aquela mudança de look. Mas tinha algo faltando, e ela precisava cuidar disso. Ela começou a rir insanamente enquanto as enfermeiras entravam. Já era tarde da noite. A mãe de Nina estava tentando dormir quando foi acordada pelo som das risadas vindo do corredor. Ela saiu da cama e foi cambaleando na direção do som. Talvez fosse a Nina. Ela tinha agido estranho depois do acidente. O médico disse que era devido ao grande trauma. Ela estava preocupada com a Nina, então pensou em ir checar como ela estava só para ter certeza. Logo ela notou que a luz vinha realmente do quarto da Nina e bateu suavemente na porta 3 vezes. Não houve resposta, mas a risada parou. Ela gentilmente abriu a porta e entrou. Levou alguns segundos para os seus olhos se ajustarem ao cômodo mal iluminado. A sua respiração se travou de terror quando ela viu o que estava à sua frente. Nina estava sentada no quarto dela, com um kit de costura em mãos. Ela estava costurando as suas pálpebras abertas, com agulha e linha. Sua boca tinha sido cortada num sorriso horrendo, e tinha uma faca avermelhada perto dela. Nina, o que aconteceu com você? Nina terminou de dar ponto em suas pálpebras antes de repetir. O que você quer dizer com o que aconteceu comigo? Eu tô terminando meu glow up. Não tô linda? Nina, por que fez isso com seu rosto? Você não acha que eu tô linda?
Nina pegou a faca e lentamente se levantou. Sua mãe começou a andar de costas, com medo de se virar. Você devia ter dito que eu tô linda. Nina disse antes de sair correndo atrás de sua mãe com a faca e enfiar profundamente em seu coração. Sua mãe gritou no seu último suspiro antes de cair no chão sobre uma poça de vermelho. Nina riu insanamente e então saiu do quarto passando por cima do corpo da mãe e foi até o quarto do irmão Chris. Ela gentilmente abriu a porta e entrou no quarto. Havia um brilho fraco do abajur perto da cama, iluminando a sua figura adormecida. Ela sentou na cama perto dele e amavelmente acariciou seu cabelo que caía sobre a testa. Os olhos dele se abriram, acordando do seu sono profundo. Nina, sim, sou eu. Você quer começar uma nova vida comigo, Chris? Sim. Disse ele sonolento. Que bom. Disse ela então afundando a faca no peito dele. Vai dormir, meu príncipe. Foram as últimas palavras que ela disse antes de arrastá-lo para fora. Uau, tá bom. Eu não sei o que eu esperava dessa creepypasta, mas com certeza não era isso. É praticamente uma história recontada do Jeff, só que com o gênero trocado dele, do bully. Eu não achei a história de todo ruim. Lógico, ela não tem muita lógica, é meio Mary Sue, mas isso vem da própria história do Jeff, então eu acho que dá pra passar pano, sendo do mesmo universo. Vamos ver, pontos positivos da Nina. Ela com certeza gosta do Jeff. Ela faria tudo por ele, inclusive ser tóxica com ela mesma. Tá, isso não é um ponto positivo. Ela é uma garota determinada que cuida dos seus. Mas aqui no fim ela não ficou muito fraterna, digamos assim. Mas o negócio dela ter 11 anos realmente foi a parte mais perturbadora pra mim. Agora vamos conhecer a desafiante, Jane. A história da Jane é bem maior e narrada em primeira pessoa, o que pra mim já deixa ela muito mais interessante. Eu gosto muito de histórias em primeira pessoa porque eu acho que isso oferece uma visão melhor da psique do personagem. A única razão de eu estar contando tudo isso é porque essa história de Jane the Killer já tá começando a me irritar. Meu nome é Jane Arkansas, conhecida como Jane the Killer. Foi assim que eu conheci o Jeff. E a razão por trás da minha aparência, e porque eu quero acabar com ele. Quando fiquei sabendo que uma nova família estava vindo morar na minha rua, eu não fiquei muito surpresa. Era uma vizinhança legal, e a casa até que estava barata. Eu acho que foi quando eu tinha uns 13 ou 14 anos. Eu nunca tinha parado pra conversar com o Jeff desde que ele se mudou. Pra falar a verdade, eu nunca falei com ele até aquela noite. Mas ainda é muito cedo pra falar disso. Minha primeira impressão do Jeff é que ele era um garoto legal. Provavelmente tirava notas boas, quase nunca se envolvia em brigas. Ele talvez até fosse gente boa se abrisse pra alguém. O irmão dele, Liu, parecia colocar a família em primeiro lugar, pelo jeito com que ele passava tempo com o seu irmão sentado na calçada. Claro, eu tava só pressupondo naquele momento. Eu não analisei tão profundamente assim, porque tava me arrumando pra escola. Quando eu percebi, eu já tava atrasada, o que não era normal pra mim. Eu quase nunca chegava atrasada, especialmente na escola. Não fiquei muito surpresa quando eu vi o Randy e seus capangas indo até o Jeff e o Liu, naquele skate idiota dele. Randy era só um bully. Ele sempre mexia com os garotos que eram menores que ele. Ele até era o motivo pelo qual meus pais me levavam pra escola de carro em vez de me deixar pegar o ônibus com todo mundo. Todo mundo acabava tendo seu dinheiro do lanche roubado pelo Randy. Era tipo uma regra que ele declarou. E eles nos ameaçavam se a gente contasse que teve o dinheiro roubado. Todo mundo sabia que o grupinho do Randy tinha facas. Todo mundo. Menos as crianças novas, que eles tentaram intimidar como o resto de nós. Quando eu vi o Randy falando com eles pela janela, eu só desviei os olhos. Foi meio covarde da minha parte, mas eu tinha mais o que fazer do que ver duas crianças brigando por dinheiro. Mas a curiosidade acabou tomando conta. E eu olhei de novo alguns segundos depois. O que eu vi me deixou sem palavras. Jeff estava em pé, e parecia que o Randy já tinha pego o dinheiro. Só senta logo, seu garoto idiota, eu pensei. Então eu vi o Jeff dar um soco no Randy e quebrar seu punho. Meu Deus. Eu sussurrei e então gritei. Que idiota! Meus pais desceram correndo a escada e perguntaram o que estava acontecendo. O Jeff tinha cortado um magrelo lá. Eu acho que o nome dele era Keith. E o cara saiu correndo. Já o Troy caiu com um soco só. A casa deles era na frente da minha, só atravessando a rua. E à frente da minha casa tinha grandes janelas. A gente viu a coisa toda, ou pelo menos eu vi. Meus pais não viram a parte do roubo, então eles não entendiam toda a verdade. Foi perturbador assistir o Jeff lutando. Ele estava gostando daquilo demais. Eu sentia um nó no meu estômago, como se algo que estivesse acontecendo não deveria acontecer. Então olhei pro rosto do Liu. E pela cara do Liu,
O Jeff não costumava fazer aquilo. A próxima coisa que eu percebi foram sirenes, e as crianças novas saíram correndo. Os policiais vieram com o motorista do ônibus para checar as vítimas, mas parecia que eles iam ficar bem. Estranho, né? Já que eles tomaram uma surra. A política dos meus pais era: não envolva a polícia, já que os policiais armaram pro meu pai. Ele estava investigando um caso de cocaína perdida e acabou chamando atenção demais. Ele acabou tendo que sair da polícia. Então, quando a gente ouviu as sirenes, apenas entramos no carro para sair dali. Quando meus pais me deixaram na escola, eles me falaram claramente para nunca conversar com o Jeff. E eu não discordei. A minha primeira aula era de artes, então eu não vi o Jeff até o fim da aula. Eu até me lembro das cores que usei no meu trabalho aquele dia, mas quando tento pensar em qualquer outra coisa, parecia cinzento. Eu acho que esse é o preço da insanidade. Quando eu encontrei o Jeff no final da aula aquele dia, ele parecia estranho. Em primeiro momento, eu achei que ele estava tentando fingir normalidade para que ninguém suspeitasse do crime que ele tinha cometido, mas na verdade ele estava adorando. Não porque ele gostava da escola, eu sabia que não. Mas ele tinha um sorriso sádico, o sorriso de um homem louco. Então assim que o sinal tocou, eu fui pra casa o mais rápido possível. Ninguém além de mim sabia o que o Jeff verdadeiramente era. Um louco. O dia seguinte foi tranquilo, sem nenhum incidente. Então eu vi o carro de polícia na frente da casa do Jeff. Parece que te pegaram, né? Eu pensei. Ele não ia conseguir se safar daquilo. Porque sabe, os vizinhos estão de olho. Mas logo eu vi que tinha me enganado. Em vez do Jeff, a polícia apareceu com o Leo, seu irmão. Eu tava incubando o pensamento de que o Jeff podia ter armado pro irmão dele quando ele saiu da casa gritando pro Leo, pedindo pro Leo contar aos policiais que foi ele. Eu conseguia ouvir ele da minha casa porque a porta da frente estava aberta. Mas eu não ouvi o que o Leo respondeu. Definitivamente não era o que o Jeff queria ouvir. Depois de alguns segundos, a polícia saiu com o Leo e o Jeff foi deixado ali, do lado de fora, com a mãe. Alguns minutos depois, ela levou ele pra dentro. E mesmo que eu não pudesse ouvir lá da minha casa, eu tinha certeza que ele estava chorando. Mas também, quem não ia chorar numa situação dessas? No dia seguinte, a notícia já tinha se espalhado sobre o Leo. Demorou um pouco para a fofoca sair porque todo mundo estava com medo de falar sobre o Randy. Quando foi revelado que o Leo passaria um tempo fora da escola, todo mundo decidiu usar esse fato como vantagem. E quando o pessoal soube que o Leo não ia voltar para a escola tão cedo, aí que as fofocas começaram a aumentar. Eu ouvi que o Leo cortou fora o braço do Keith. É mesmo, hein? Eu ouvi que o Leo bateu tão forte no estômago do Troy que ele vomitou vermelho. Isso aí não é nada. Ele socou tão forte o nariz do Randy que ele entrou pra dentro. Etc, etc. Pessoalmente, eu não queria nada a ver com o Jeff nem o irmão dele, mas ele parecia tão sozinho e chateado que eu tive que fazer alguma coisa. Então eu escrevi um bilhete pra ele, dizendo que ele tinha um amigo nesse lugar. E que eu poderia testemunhar no tribunal sobre o Leo, dizer o que aconteceu de verdade. Eu deixei esse bilhete assinado com a letra J antes da aula começar. Então, saí da sala. Quando eu voltei, Jeff e o bilhete já não estavam mais lá. A terça-feira estava rolando normal e eu fiquei sozinha enquanto meus pais estavam no trabalho. Tinha um moleque na rua fazendo aniversário e eu deixei a janela aberta enquanto fazia minha lição de casa. Mas aquela criançada estava falando alto demais, então eu decidi fechar a janela. Quando eu estava indo fechar, eu vi que o Jeff estava lá brincando com as crianças. Ele estava com um daqueles chapéus de cowboy e carregando uma arma de brinquedo. Ele estava ridículo, eu até dei uma risada. Talvez ele não seja o monstro que eu acho que é. Eu pensei, envergonhada de mim mesma por ter suspeitado tanto dele. Quando eu tava fechando a janela, eu vi o Randy, Keith e Troy pularem a cerca com seus skates e irem até o Jeff. De novo não. Eu pensei enquanto abria a janela. Randy e Jeff tiveram uma pequena conversa que eu não conseguia ouvir direito, por causa da criançada gritando. Então o Randy foi pra cima do Jeff e o atacou. Quando eu tava pra pegar o telefone e ligar pro 911, eu ouvi o Troy e o Keith gritarem, dizendo pra ninguém interromper, senão ia ser pior. Eu olhei pra fora de novo e vi que os dois tinham armas nas mãos. Eu não podia ligar pra polícia sem colocar os outros em risco. Eu não podia ligar pra polícia de qualquer maneira, minha bateria morreu. Jeff tava caído de lado, levando chutes de Randy no rosto. Quando ele pegou seu pé e virou, Randy caiu no chão e Jeff tentou entrar na casa. Quando o Troy agarrou pelo pescoço e jogou ele. Foi quando eu ouvi vidro quebrando que eu soube que eles estavam tentando acabar com ele. Ei, Randy, seu merda! Eu gritei, mas ele não me ouviu por causa da criançada. Eu não podia mais esperar. Então eu corri pro quarto dos meus pais e procurei pelo celular do meu pai, torcendo para que ele tivesse deixado em casa. Meu coração batia forte no peito, sabendo que quanto mais eu demorasse para chamar a polícia,
maiores eram as chances de alguém ser churrascado. Quando eu finalmente encontrei um telefone, eu digitei o mais rápido que podia. 911. Alô? Alô, eu preciso de ajuda. Tem uma emergência acontecendo aqui perto. Uns caras pularam uma cerca e estão batendo em alguém. Eles estão armados, vocês precisam vir logo. Certo, moça. Preciso que me conte o endereço e vou mandar ajuda logo. Eu contei meu endereço e o endereço da casa ao lado. Eu pedi para que eles viessem logo e o policial me disse para ficar na linha. Foi quando eu ouvi 3 tiros que vinham da casa ao lado. Eu gritei e derrubei o telefone, que caiu no chão e se quebrou. Eu fui até a janela do meu quarto para ver o que estava acontecendo. E assim que eu coloquei a cabeça para fora, eu escutei o do fogo e os gritos. Eu espero que o Jeff grite assim de novo quando eu encontrá-lo. A única coisa que eu acho que foi comparável àquele grito é o de um animal. Eu fiquei horrorizada. Mas agora parece música para os meus ouvidos. Não tem nada que eu queira ouvir mais do que ele gritando. Eu vi fogo saindo da casa como um dragão irritado. Desci a escadaria imediatamente e peguei um extintor de incêndio portátil na minha cozinha. Eu saí correndo. Por sorte, a porta estava destrancada. Mas quando eu vi o Jeff, eu congelei completamente. Ele estava caído na base da escadaria, quase completamente em chamas. Os adultos estavam tentando ajudar. Eu só via pedaços da pele dele no meio da comoção. Algumas partes estavam rosadas e algumas partes com cor de carvão. Ele estava todo na cor vermelha. E quando eu vi tudo isso, eu gritei e desmaiei. A última coisa que eu me lembro de ter visto foram alguns adultos vindo na minha direção. Não sei se era para me ajudar ou para pegar o extintor. Quando eu acordei, eu estava no hospital, vestindo aqueles pijamas que os pacientes vestem. Uma enfermeira veio alguns minutos depois. Ela tinha longo cabelo marrom num coque preso embaixo de um chapéu. Ela parecia que não queria estar ali. Eu perguntei a ela o que tinha acontecido. Tudo que eu sei é que você veio pra cá com uma outra criança porque você caiu e bateu a cabeça no extintor. No extintor? Eu levantei a mão e toquei na minha cabeça. Tinha uma bandagem grossa em volta, em um galo do tamanho de uma laranja. Então eu lembrei do Jeff. Um dos caras que veio pra cá, ele tá queimado? Ele vai ficar bem? Olha, os 2 moleques que vieram com você estão queimados. Mas eu não vou deixar você ir ver ele só porque ele é seu namoradinho. Eu senti minha face esquentando. Eu disse a ela que ele não era meu namorado, eu só estava preocupada. Quem não ficaria preocupado depois de ver alguém queimando vivo na sua frente? Eu tentei manter minha voz clara, mas estava tremendo. O que fez parecer com que eu estivesse mentindo. Tá bom, seus pais já estão vindo, tá? Quer vê-los? Sim, claro. Qualquer coisa pra sair de perto dessa enfermeira. Meus pais entraram e a enfermeira finalmente saiu. Eles perguntaram o que aconteceu e eu contei tudo que lembrava a eles. A briga, o bilhete, tudo. Eu sabia que esse Randy não era coisa boa. Minha mãe disse. Então, tem notícia do Jeff? Eu perguntei. Não, nada. A gente veio assim que soube do que aconteceu com você. Eu perguntei a eles como ficaram sabendo. Minha mãe explicou que ligaram do hospital. Mas eu não entendia quem tinha me identificado pra eles. Então um casal veio me visitar. A mulher disse que eram Margaret e Peter, pais do Jeff. Eu sentei na minha cama. Meus pais se apresentaram, Isabelle e Greg. A mãe dele, Margaret, me explicou que ele tinha acabado de sair de uma cirurgia, mas que os médicos disseram que ficaria tudo bem. Eu falei que achava isso ótimo e disse que sabia o que tinha acontecido com o Jeff e Liv no primeiro dia de escola. Eu contei a eles a verdade. Eu também disse que estava disposta a testemunhar a favor do Liv. Não será preciso. O Liv será solto da cadeia depois do que aconteceu com esses meninos. Só viemos para agradecê-la por ajudar nosso filho, Jane. Aquece meu coração ver pessoas altruístas na sua geração. Eu fiquei curada e disse que não fiz nada demais, que eu não era uma heroína. Bobagem. O mínimo que podemos fazer é convidá-la para vir jantar na nossa casa assim que Jeff sair do hospital. Eu olhei para os meus pais e minha mãe respondeu que seria uma honra. Ficou combinado que a mãe dele me ligaria assim que Jeff saísse do hospital. 2 dias se passaram e eu também recebi alta. Durante esse tempo todo, eu não tive contato com o Jeff nem sua família, mas eu ouvi que o Liu realmente foi liberado e que o Jeff estava se curando. Quando eu voltei para a escola, eu virei o centro das atenções. Mais ou menos porque eu fui a única pessoa que viu o que aconteceu na festa. Mas eu só tinha contado isso para os meus amigos, Dani, Marcy e Erika. Eu não sabia o que contar para eles, então eu só contei o que eu vi. Parece que o Jeff tomou uma coça, disse a Dani. Ela tinha cabelo preto e olhos cor de safira. Ela era a mais inteligente. Pelo menos ele caiu lutando. Eu ouvi dizer que aqueles idiotas foram pro hospital junto com ele. Erika disse. Ela sempre se vestia meio anos 80.
e tinha meias cor de arco-íris que combinavam com seu cabelo. Ela sempre vestia uma mochila. Eles também levaram a Jane pro hospital. Talvez ela tava tentando dar uma coça em alguém também. Ela era a garota mais garota do nosso grupo, loira de olhos castanhos. Toda vez que eu via ela, ela tava com algo rosa. Não importava se fosse a camiseta ou um colar, ela era a maior rainha do drama e sempre acabava exagerando nas histórias. Ai, eu já contei, gente. Eu fui lá ajudar o Jeff porque tinha algo de errado. Eu era só a Jane, cabelo marrom, olhos verdes, nada muito notável. Ou talvez você queria ver seu namorado antes dele ir buscar ajuda. Disse a Marcy com uma voz dramática. Eu olhei pra ela com os olhos arregalados do tamanho de um prato de jantar. Que? Não negue, Jane Arkansas. Você tem uma crush no Jeff. Cada célula do meu sangue decidiu migrar pra minha cabeça. O quê? Não. Eu só queria ajudar ele. Mentirosa. Eu vi você deixar um bilhete pra ele. O que era? Uma confissão do seu amor? Não era nada disso, eu só... Então admitiu que deixou uma nota pra ele, hã? O que você tá querendo dizer? Eu joguei um verde. Disse ela com um sorriso cínico. As outras garotas começaram a rir de mim. Calma, Jane, é só uma piada. A gente tá brincando. Seu rosto tá vermelho igual tomate. Marcy sorriu. Erika gargalhou. Tá, eu odeio todos vocês. Ah, para de ser tão séria. Vamos, a gente tem aula. Disse a Dani botando a mão no meu ombro. Semanas se passaram e tudo pareceu normal de novo. Eu acho até que o Liu fez novos amigos. Tudo foi voltando ao normal e nada mais acontecia. Foi então que o Liu veio até mim e me contou sobre o Jeff. Licença, seu nome é Jane, né? Eu me virei e olhei pra ele. Sim, e você é o Liu, irmão do Jeff. É. Ele pareceu desconfortável e eu também. Olha, meus pais queriam que eu te contasse que o Jeff vai tirar as bandagens do rosto hoje. Então, espere por uma ligação, tá? Pra te chamar pro jantar. Ah, beleza. Valeu. Olha, o que você fez pelo Jeff foi bastante respeitável. Valeu. Eu escutei por aí que você tentou ajudar o Jeff com o extintor. Legal. Ah, é? Bom, valeu. A gente se vê por aí, eu acho. É, até mais. Eu tava encarando enquanto ele se afastava quando eu ouvi uma vozinha atrás de mim. Tá traindo seu namorado, é? O quê, caralho? Eu me virei e era a Marcy. Ah, e traindo ele com o próprio irmão? Cala a boca. Então eu me virei pra ver se o Liu não tinha ouvido. Ele não tinha. Vamos logo pra aula. 2 dias se passaram até o telefone em casa tocar. Minha mãe atendeu. E alguns minutos depois ela me disse que o Jeff estava saindo do hospital. Minha mãe estava empolgada em conseguir jantar na casa dos outros de graça. Algumas horas se passaram e eu vi um carro parando na casa da rua da frente. Eu vi o Jeff saindo. O Jeff tá em casa. Eu pensei. E decidi olhar por curiosidade. Ver como ele tava. Pelo amor de Deus, que ideia errada. O pai dele saiu do carro, então a mãe. E então o Liu. Eu não sei o que eu esperava de ver o Jeff, mas com certeza não era isso. Ele tinha longo cabelo preto na altura dos ombros, pele branca com aspecto de couro e um sorriso. Aquele sorriso. Foi o mesmo sorriso que eu vi no rosto dele na aula depois de ter batido no Randy, no Keith e no Troy. E o Jeff olhou direto pra mim. Nos meus olhos eu pude sentir o brilho sádico que atravessou minha alma. Eu ainda posso sentir essa memória enquanto digito isso. Pareceu que ele me encarou por horas, com aquele sorriso, até desviar os olhos. Eu vi ele entrar em casa com os pais. E eu não conseguia nem respirar até ele fechar a porta da casa. Meus pais vieram pra sala e me perguntaram o que tinha acontecido. Minha única resposta foi um grito muito alto. Então eu desmaiei. Quando eu finalmente acordei, já estava escuro lá fora. Meus pais não estavam no quarto deles. A casa estava mortalmente quieta. Eu levantei e desci as escadas. Estava vestindo uma longa camisola que não vestia antes de desmaiar. Eu desci até a cozinha. As luzes estavam acesas, o que era meio estranho. Meus pais sempre me diziam para apagar as luzes. Tinha um bilhete na mesa. Eu peguei para ler. Você não tá vindo pro jantar? Seus amigos também estão aqui. Eu comecei a tremer violentamente e derrubei o papel no chão. Eu voltei para a janela da sala e olhei lá para fora. As luzes estavam acesas na casa do Jeff. Eu sabia o que estava acontecendo lá, mas estava aterrorizada demais. Eu balancei a cabeça e olhei de novo. Eu vi o Jeff, debruçado sobre a janela da casa dele, me encarando com uma faca na mão, que ele batia contra a janela, fazendo... Ele estava sorrindo ainda. Eu dei uns passos para trás, nunca tirando os olhos dele, quando eu me virei e saí de perto da janela para entrar na cozinha. Assim que eu entrei na cozinha, eu procurei pela janela de novo, e eu vi um borrado de vermelho. Eu me virei
e eu olhei pra cozinha. Tudo parecia normal, até as facas. Então eu peguei uma delas e segurei firme. Eu peguei o telefone e disquei 911, mas o telefone não tava dando linha. Eu não tinha ideia onde o celular do meu pai tava dessa vez, nem se ele tinha consertado. Eu não queria subir pra descobrir. Eu não queria correr o risco de alguém me atacar pelas costas enquanto eu procurava. E mesmo se eu fosse pedir ajuda para algum dos vizinhos, o Jeff podia acabar suspeitando e machucando alguém que já tinha capturado. Eu só tinha uma escolha: ir até a casa do Jeff, enfrentá-lo sozinha. Eu segurei o cabo da faca mais forte e fui para a porta da frente. Coloquei meus sapatos e saí. Minha mão ficou na maçaneta quando eu saí pra fora, mas eu sabia o que fazer. Eu marchei até a casa do Jeff. Assim que me aproximei da porta da frente da casa dele, eu comecei a desacelerar. Meus joelhos estavam tremendo e minhas palmas estavam suando. Eu comecei a respirar mais forte e mais superficialmente. Quando eu notei, eu já estava hiperventilando como um cachorro. Mas eu segurei a onda. Agarrei a maçaneta e fechei os olhos. Tentei abrir. Eu entrei pro corredor da casa dele, com a faca bem firme na minha mão e a maçaneta na mão esquerda. Assustada demais para abrir meus olhos, foi quando eu ouvi uma voz. Parece que você veio. Tô feliz que tenha vindo, amiga. Abri meus olhos e gritei. Seus olhos eram grandes e não piscavam. Seu sorriso era vermelho. Ele tinha esculpido um sorriso na própria face. Suas roupas estavam cobertas de vermelho. Então eu desmaiei. Quando eu acordei, eu estava na mesa de jantar, sem a minha faca. E quando olhei para cima, eu vi que tinha mais gente sentada na mesa. Meus pais, os pais do Jeff, o Leo e meus amigos. Todos se foram, com sorrisos cravados fundos no rosto e grandes cavidades vermelhas no peito. O cheiro era insuportável, era indescritível, diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido antes. Era cheiro da morte. Eu tentei gritar, mas eu tinha uma mordaça na boca e estava presa a uma cadeira. Eu olhei em volta, descrente. Lágrimas se formavam nos meus olhos, tanto da visão quanto do cheiro. Olha quem acordou. Eu me virei e olhei pra trás. Lá estava o Jeff. Eu tentei gritar, mas eu ainda tinha a mordaça. De repente, ele estava com a faca contra minha garganta. Não é legal gritar pros amigos. Ele disse passando a faca no meu rosto, traçando linhas invisíveis dos cantos da minha boca até minhas bochechas, como um grande sorriso. Eu tentei virar minha cabeça, mas ele agarrou e me forçou a olhar pra cena da mesa. Vamos, não seja rude. Você tá insultando todos, não olhando para suas lindas carinhas. Olhei de volta pra mesa, olhando pra todos com aquelas faces de sorrisos desenhados. Alguns ainda tinham um vermelho saindo do peito, fresco. Lágrimas quentes desciam pelo meu rosto e eu comecei a chorar. O que foi? Tá chateada de não tá bonita como eles? Eu olhei pra ele tentando entender o que ele estava dizendo, mas desviei os olhos quando encarei a face dele e voltei a olhar pra cena na mesa. Não se preocupe, você vai ficar linda também. O que me disse? Ele deslizou a faca por baixo da mordaça e a cortou. Eu cuspi a mordaça e olhei pra ele direto nos olhos, tentando segurar o seu encarar. Ele virou a cabeça pro lado e olhou de volta pra mim. Então eu fechei meus olhos e desviei o rosto. Então eu falei baixo, num tom obscuro. Vai se fuder. Olhei de volta pra ele. Seu coringa de minha tigela. Ele riu de mim. Eu preferia isso do que ele só sorrindo. Você é mais legal do que eu imaginava. Ele se aproximou. Desviei os olhos, sentindo o seu hálito contra minha pele. Amigos, fazem favores, né? Eu vou te fazer um favor. Eu senti ele soltando a parte de trás da minha cabeça. E quando olhei de novo, ele já tinha saído da sala. Eu olhei pra mesa de novo, tentando absorver a cena. Lágrimas frescas desceram ao meu rosto, quando me lembrei da minha família e amigos que estavam vivos há algumas horas. Eu ainda chorava quando o Jeff voltou. Não chora, não chora. Vai acabar já já. Quando olhei pra baixo, notei que ele estava segurando um grande recipiente de alvejante e uma lata. Meus olhos se arregalaram e eu o encarei. Não tem álcool. Isso aqui vai ter que servir. Então ele começou a despejar alvejante e gasolina sobre mim. É melhor você se apressar, Jane. Eu já chamei os bombeiros. Então ele riscou um único fósforo e jogou em mim. Houve uma erupção de chamas. Assim que o fósforo entrou em contato comigo, eu gritei o mais alto possível. A dor era impossível de aguentar. Eu sentia a carne derretendo do meu corpo e o calor invadindo cada poro de mim. Vermelho evaporando das minhas veias
meus ossos se tornando carvão. Antes de eu desmaiar, eu ouvi o Jeff rindo e dizendo: Te vejo depois, amiga. Espero que esteja tão linda quanto eu. Então tudo ficou preto. Quando eu acordei, estava sentada na cama de hospital, com o rosto todo enfaixado. Tudo estava girando e doía até para piscar, até para respirar. Eu olhei em volta e vi que estava num quarto vazio. Murmurei alto, porque minha boca ainda tinha bandagens. Tudo doía, e uma enfermeira veio. Jane, pode me ouvir? Olhei para ela. O quarto girava ainda mais. Jane, sou sua enfermeira, Jack. Eu não sei como te dizer isso, mas toda sua família se foi no incêndio. Eu sinto muito. Lágrimas começaram a escorrer de novo e eu chorei. A mulher me disse para não chorar porque eu não ia conseguir respirar direito, mas eu não podia parar. Ela disse que me daria algo para me acalmar, e eu senti algo entrando nas minhas veias pelo acesso e fui dormir. Quando acordei, eu já estava podendo me mover, e meu corpo não estava tão cheio de bandagens quanto antes. Eu olhei em volta e vi que tinham flores, algumas frescas e algumas morrendo. Eu tentei levantar, mas uma enfermeira veio e me colocou de volta na cama. Ela disse que eu dormi por um tempo. Eu tentei responder, mas a minha voz saiu como papel arrastando na areia. Quanto tempo? Quase 2 semanas. Você foi posta num coma induzido para que seu corpo pudesse se curar. Me dá um espelho. Jane, eu não acho que isso seja... Me dá um espelho. Eu senti alguém colocando o cabo do espelho na minha mão. E quando olhei para ele, eu o derrubei no chão. Os cacos de vida não se comparavam aos cacos da minha mente ao perceber o que tinha acontecido. Minha pele estava com aspecto de couro e marrom. Eu não tinha um único cabelo na cabeça. A pele em volta dos meus olhos era molenga. Tava tão horrível quanto o Jeff. E eu comecei a chorar o mais desesperada que podia. A enfermeira me abraçou, mas aquilo não ajudou em nada. Com o peso do meu choro, eu fiquei surpresa de que ninguém veio checar o que estava acontecendo. E quando eu terminei, eu mal podia falar. Do nada, alguém apareceu com uma entrega para mim. A enfermeira Jack rapidamente tirou o entregador da sala para que ele não me visse e deixou a entrega ali, na minha frente. Alguém se importa muito com você, Jane. Parece ter sido a mesma pessoa que mandou flores. E eu encarei a parede à minha frente. Ela tinha um pacote em papel rosa, amarrado com uma fita marrom. E assim que peguei, eu sabia que tinha algo de errado. Eu perguntei para ela o mais docemente que pude com aquela voz se eu podia comer alguma coisa. Ela disse que sairia para buscar comida. E sorriu e saiu. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o pacote. Assim que eu olhei lá dentro, minhas veias ficaram geladas. Era uma máscara branca com preto ao redor dos olhos e um sorriso feminino também preto. Também tinha uma renda preta cobrindo os olhos da máscara. Então, não poderiam ver meus olhos. Também havia um longo vestido gola alta, luvas pretas e uma peruca preta com lindos cachos. Junto com todas essas coisas, tinha um buquê de rosas pretas e uma faca de cozinha afiada. Preso à máscara também tinha um bilhete. Jane, desculpa ter feito bagunça tentando deixar você linda. Então, tô te dando essa máscara para você poder se ver linda até se sentir melhor. Você também esqueceu sua faca. Achei que podia querer de volta. Jeff. Quando a enfermeira Jack voltou, eu já tinha escondido o presente embaixo da minha cama. Eu disse pra ela que tinham sido só as flores. Ela achou as flores nojentas e jogou elas fora. E eu agradeci por isso. Naquela noite, quando todo mundo estava dormindo ou indo pra casa, eu saí. Tudo que eu tinha pra vestir era aquele vestido. Então eu coloquei, junto com um par de sapatos que encontrei no corredor, esquecidos por alguma enfermeira descuidada. Eu também vesti a peruca pra parecer menos chamativa. Eu não sabia pra onde estava indo e também não ligava. Quando eu finalmente parei de andar, estava na frente de um cemitério. Eu entrei e encontrei 2 lápides, Isabelle Arkansas e Gregory Arkansas. Eu me sentei na frente e chorei mais uma vez. Quando finalmente terminei de chorar, o sol começou a raiar. Era um novo capítulo na minha vida. Eu peguei a máscara e vesti. Então peguei a faca e segurei tão forte quanto antes. Eu olhei para trás e vi o sol nascendo. E foi nesse dia que eu jurei minha vingança contra Jeff the Killer. E eu adotei o nome Jane Eterna, ou Jane Everlasting, porque a única coisa que eu quero que dure pra sempre pro Jeff é o seu fim. Desde aquele dia eu tento encontrá-lo, estou caçando ele como um animal. Eu vou te encontrar, Jeff, e vou acabar com você. Tem fotos minhas por aí dizendo:
Não vou dormir, você não vai acordar. Há uma ótima explicação para isso. É o que eu quero que as vítimas do Jeff façam, o que vai prevenir com que elas sejam finalizadas. Tem um pessoal espalhando que eu tô acabando com elas antes do Jeff, mas isso é um exagero nojento. Então essa é a minha história. Se você vai aceitar ou não, não cabe a mim decidir. Agora com licença. O sol tá se pondo. É hora de mais uma caçada. Nossa, gente, eu devo dizer que a Jane pisou muito melhor do que a Nina. Meu Deus. Tem até uma história de verdade, não é só uma repetição, não é só um gender bent, né? Uma mudança de gênero do personagem. Eu gostei que ela manteve o Jeff como vilão. Eu não ia gostar se eles acabassem se juntando ou virando um casal. Eu gostei que ela pareceu irritada com esse negócio deles serem um casal, mas eu achei que ela ia bater um pouco mais nessa tecla. Achei pouco realista que ela desmaia a todo momento, mas eu consigo entender, tá? Ela ficaria aterrorizada, em pânico, sem conseguir fazer nada. Então é mais fácil dizer que ela só desmaiou do que descrever uma longa cena dela ficando paralisada. Enfim, qualidades da Jane. Ela é muito determinada. Parece realmente ser uma pessoa boa que tenta ajudar os outros. Tudo bem que ela é meio fofoqueira, gosta de espiar os vizinhos. Tudo bem que ela prefere procurar o celular do pai dela em vez de usar o telefone que ela tinha na casa esse tempo todo. Paia que o Jeff conseguiu pegar 4 adultos, sendo que ele é um moleque que acabou de sair do hospital, mas todo mundo já sabe que o Jeff the Killer é um dos maiores Gary Sues da creepypastosfera. Nada de novo sob o sol. Eu gostei que a Jane não é tão Mary Sue quanto a Nina. Mas também acho que tem a ver com o jeito que as histórias foram construídas. Pois é, pessoal, eu gravei a creepypasta errada de novo. Na verdade, essa é uma versão alternativa fan-made da verdadeira história da Jane the Killer, que também é uma versão alternativa fan-made do Jeff the Killer. A versão original, entre aspas, se chama Born of Science Jane the Killer. Em 2002 não foi um bom ano para Jane Richardson, que perdeu ambos os pais para Jeff the Killer. Trabalhando de garçonete, ela mal tinha dinheiro para nada, além de ter que cuidar da sua irmãzinha Jessie, que tinha 13 anos. A sorte da Jane é que ela tinha uma tia generosa, Samantha Engel. Sendo tia, a Samantha sentia uma necessidade de cuidar das sobrinhas. Certo dia, a Jane encontrou uma vaga de anúncio de emprego no banco de sangue local. Ela passou os dados dela para a vaga. Tinha uma outra garçonete ali no seu trabalho, a Alexis, que percebeu que a colega parecia bem feliz aquele dia. A Jane conta sobre a vaga de emprego. Uau, eu nunca ouvi falar disso, Jane. Eles geralmente só pagam uns $25. A Jane conclui que talvez eles estejam precisando e diz que vai passar lá essa noite. O trabalho estava calmo naquele dia. No noticiário foi reportado que ainda estavam perseguindo Jeffrey Woods, também chamado de Jeff the Killer, o responsável pelo fim dos pais de Jane. Mas a Jane achava que isso não ajudaria. Ela queria que ele desaparecesse da face da terra. A Jane então notou um cliente ali em particular, que parecia com o Walter White, só que com cabelo. Ele tinha um aparelho estranho na orelha. Enquanto a Jane estava nos fundos fazendo a comida, o homem apertou o botão no seu ouvido. Esse, na verdade, era um agente do FBI, que estava na caçada contra o Jeff the Killer. A Jane foi lá e entregou a refeição do cara com um café fresco. Depois ela se despediu da Alexis e saiu. Depois de uns 30 minutos, a Jane chegou no local do trabalho. A Jane explica sobre aquela vaga que ela queria, e depois de alguns minutos, estava tudo feito. Na manhã seguinte, a Jane conseguiu pagar o aluguel e recebeu uma ligação daquele lugar. Senhora Richardson, meu nome é Betty Williams. Sou uma das médicas aqui do Biomedics. Você poderia nos fornecer outra amostra semana que vem? Vamos pagar $10.000. A Jane ficou em silêncio por alguns segundos. Isso era real? Elas terminam de arranjar as coisas ali e, na semana que vem, era um lindo dia na cidade de Los Angeles. A Jane voltou lá para o Biomedics. Indo nesse ritmo, ela nunca mais ia ter que se preocupar com dinheiro. Mas por que eles iam pagar tanto assim para ela? Ela pensou em talvez abrir uma conta para a irmã e começar a guardar dinheiro para ela. Depois de finalizar, ela pegou o dinheiro e foi voltando para o carro. Quando estava prestes a entrar, um casal bem vestido se aproxima dela, e um deles mostrou um distintivo da CIA, uma mulher chamada Tanya Margolis. Ela diz a Jane para ficar tranquila porque ela não fez nada de errado, e eles acabam levando ela. 90 minutos depois,
A limusine parou do lado de fora de um quartel-general, e a Jane foi levada até uma sala que parecia com uma sala de interrogatório. Lá dentro, ela foi recebida por um agente, e ele explica o que está acontecendo. Creio que deve saber da dificuldade de capturar o responsável por isso, Jeffrey Woods. A Jane pergunta o que isso tem a ver com ela. O cara responde simplesmente que ela pode ser a chave para parar o Jeff the Killer. Ela só tinha que se encontrar com os médicos. Ela pergunta se é só isso mesmo, o cara segura para ela e ela aceita. Ela é levada para outra sala. Eles fazem uma bateria de exames ali na Jane e concluem que ela é simplesmente o espécime perfeito para um experimento do governo. Esse experimento envolve trocar todo o fluido vermelho dela por uma substância, um sérum secreto, chamado de ódio líquido. Enquanto eles estão fazendo a transfusão, a Jane fica medicamente desviva por alguns minutos, onde ela se encontra com fantasmas dos seus pais que asseguram a ela que tudo vai ficar bem. Daí ela acorda e tem um surto. Ela agora estava muito pálida, praticamente cadavérica. E agora o seu cabelo, que já foi um louro platinado, estava completamente preto como carvão. A Jane fica muito irritada e começa a gritar com os cientistas, que dizem que ela vai experienciar um tipo de tendência violenta por uns 90 segundos. Ela ataca os cientistas, quebra tudo no lugar. Eles chamam reforços, ela ataca os reforços, quebra o osso de gente, é uma cena meio Elfenlight. Ela ficou toda manchada e destruiu o lugar inteiro, então ela olha para os cientistas remanescentes e dá uma lacrada. Obrigada por me salvarem. Obrigada por me transformarem no que eu sou. Eu sei o que devo fazer. Eu devo acabar com Jeffrey Woods e seu reino de terror para sempre. Se ele não for parado, mais vidas serão perdidas. Eu devo ser mais forte agora. Imparável. Armas são inúteis contra mim. E eu serei a última coisa que qualquer um que cruzar meu caminho vai ver. Eu vou acabar com Jeff the Killer e ninguém pode me parar. Depois de 90 segundos, as tendências da Jane passaram e ela começou a agir normalmente. Eles fizeram mais uns testes na Jane, que parecia ainda mais bonita agora. Ela pegou as suas roupas manchadas de vermelho e saiu do prédio completamente pelada. É realmente inspirado em Elfenlight isso daqui, gente? Ela acaba achando umas roupas que estavam para secar ali e rouba e veste. Ela encontra a irmã e uma mulher chamada Maria, que eu não faço a menor ideia de quem é, e a anotação final é: Jeff agora tinha competição, tanto quanto os outros criminosos por aí. Não vá dormir. Você não vai acordar. A Jane the Killer vai te pegar. Gente, que obra de seu tempo. Uma vibe Elfenlight, uma vibe experimento do sono russo. E tudo isso tá aqui no canal já. E vocês podem assistir, viu? O vídeo de Elfenlight, eu trabalhei tanto nesse vídeo. Quase ninguém viu, então se puderem ir lá ver. Voltando à finalização do vídeo que já estava gravado antes. Enfim, esse foi o vídeo. Eu decreto a vitória da Jane, mas se vocês preferem a Nina, deixem aí nos comentários. Por que vocês acham que ela deveria ter ganhado? Eu não imaginava que eles tinham uma idade tão baixa, eu esqueci desse dado. Eu gostaria de agradecer muito o Morte Morridinha pelo convite de collab. Fiquei muito feliz de ter meu trabalho enxergado, assim, a ponto de alguém querer fazer collab comigo. Se mais artistas quiserem fazer collab, tamo aí. Vem de DM no Insta. E fica aqui mais uma apresentaçãozinha do Morte pra vocês irem seguir nós dois lá no Instagram, viu? Oi, eu sou Morte Morridinha. Se vocês quiserem me acompanhar, todas as minhas redes são Morte Morridinha. Sigam Cowboy Toy Bunny, sigam ele em todos os lugares possíveis. Vejam os vídeos até o final, deem like. Obrigada por assistir. Tchau!